De preocupação para Fernanda Haddad. Vamos para a Breaking News agora, neste momento. Não é porque é sexta-feira que não tem notícia. A Procuradoria-Geral da República, especificamente Paulo Goné Branco, decidiu e recomendou ao ministro Alexandre de Moraes que a Polícia Penal não fique dentro da casa de Jair Bolsonaro. Lembrando, essa foi uma recomendação da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes encaminhou a Paulo Goné Branco e agora vem a resposta que foi conseguida em primeira mão pela nossa analista Luísa Martins, por isso eu chamo ela à tela. Luísa, então o PGR avalia que não há necessidade da polícia ficar dentro da casa de Jair Bolsonaro, algo que Michele Bolsonaro criticou bastante. É isso, Uribe, uma manifestação que chegou há pouco aqui nos autos do processo. Quem estava de olho aqui no lance é a nossa repórter Gabriela Boechat, e ela trouxe então essa documentação para a gente, né? O procurador-geral Paulo Goné, ele afirma que ele leva em conta ali, né, tudo que a Polícia Federal disse. Realmente ele chama a atenção para um risco de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele não ignora, mas ele entende que não é necessário nesse momento colocar agentes da Polícia Federal no interior da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que fica no Jardim Botânico aqui em Brasília. Bolsonaro está em prisão domiciliar. A Polícia Federal fez um apelo ali ao ministro Alexandre de Moraes para que colocasse agentes dentro, no interior ali da residência, para ter um monitoramento 24 horas e evitar esse risco de fuga. Mas o que Paulo Goné diz, e é por isso que eu estou aqui de olhar baixo para poder ler para vocês esse parecer, né? Paulo Goné diz que não se aponta a situação crítica de segurança no interior da casa, que a preocupação se cingiria ao controle da área externa, uma cercada ali do terreno, que confina com outros tantos, outros condomínios ali, outras casas no mesmo condomínio, que tem a mesma característica da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que ele diz que também nessa área externa tem que ter algum grau de preservação da privacidade do ex-presidente. Então, ele fala que não deve, né, é indeclinável que se proceda a um incremento nas condições de segurança no interior da casa em que Bolsonaro se encontra, mas que pode ter um reforço ali nas adjacências da casa, né, como a rua em que a residência se localiza dentro do condomínio e até mesmo a entrada, né, a portaria ali de que dá acesso ao condomínio. Lembrando que o monitoramento mais ostensivo, digamos assim, dentro do condomínio já foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, mas havia uma recomendação do ministro para que isso não trouxesse nenhum tipo de transtorno aos moradores ali do condomínio em que mora o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí a PF disse, olha, para não haver um incômodo aos vizinhos, colocar policiais dentro da casa é a medida mais adequada, porque, afinal de contas, a polícia ali dentro do condomínio tem que fazer uma vigília constante, por exemplo, sobre quem entra e quem sai do condomínio, e isso não seria algo que, por natureza, já causaria ali algum transtorno aos vizinhos, né, aos outros condôminos que dividem ali o condomínio com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas a PGR entendeu que a prisão domiciliar com o monitoramento nas adjacências e também a tornozeleira eletrônica, porque Bolsonaro está em domiciliar, mas segue usando o equipamento, são suficientes nesse momento para evitar esse risco de fuga do ex-presidente. E aí, só para concluir, Paulo Goné fala, é uma manifestação bem curtinha, Uribe, tem 4 páginas, ele faz uma introdução, então o principal ali está nas 2 páginas finais. Ele fala que a parte descoberta da propriedade, creio que seja uma área externa ali, talvez um quintal, ou até ali na frente. Uma garagem. Apresenta maior exposição ao risco que foi colocado, então, pela Polícia Federal, o risco de fuga, né? Procurador-geral diz que não é contra que aquela área receba uma atenção maior, mas que mesmo assim é preciso ter o respeito ali à privacidade do ex-presidente dentro de casa. E aí ele até pondera, né? O monitoramento visual, não presencial, em tempo real e sem gravação, dessa área externa, a casa contida no terreno que está cercado, também se apresenta como uma alternativa de cautela, segundo um prudente critério da polícia, se entender que isso realmente é uma medida indispensável. Então, ele se manifesta contra os agentes 24 horas dentro da casa do ex-presidente. Nós trouxemos aqui, quem assiste o Bastidores CNN já sabia furo seu, que Luísa isso Martins. Poderia acontecer, né? Essa tendência, é claro, eu tinha conversado ali com
com o entorno, auxiliares do procurador-geral, que já tinham me passado um pouco dessa percepção, que na avaliação de Gonê, a domiciliar com a tornozeleira e o monitoramento do condomínio ali, do entorno da casa, já seriam suficientes para garantir que não haverá fuga por parte do ex-presidente, sem a necessidade de algo tão extremo quanto colocar policiais dentro da casa de Bolsonaro. Lembrando que Bolsonaro não mora sozinho, mora com pessoas que não são investigadas em nenhum processo, né? Como é o caso da primeira-dama Michele Bolsonaro, que não é ré nessa ação sobre o golpe de Estado, e muito menos a filha adolescente, que também mora ali com o casal. Então, com isso, se confirma essa tendência que a gente trouxe aqui no Bastidores, né? E o Procurador-Geral se manifesta contra essa possibilidade de agentes dentro da casa. Claro que, só para concluir, a decisão é do ministro Alexandre de Moraes, o parecer de Gonê não é vinculante, ou seja, Moraes não é obrigado a seguir esse parecer, mas a tendência em geral, né, a praxe, é que nesses casos Moraes acolha, digamos assim, o parecer da Procuradoria-Geral da República.